Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, eu não vou conseguir abrir a câmera, meu celular tá com algum problema aqui. Tranquilo, Celso? Sem problema nenhum. Ariela, Cássia, pessoal, sejam bem-vindos nesse sábado do nosso Expresso da Luz, né? Nós vamos começar os nossos trabalhos hoje e falando sobre meditação metafísica, né? Mas antes de começar, eu queria fazer já para vocês, aproveitar que, né, a maioria de vocês eu já conheço, já sou próximo, a gente fazer uma harmonização nossa inicial aqui, só para ancorar energeticamente o nosso trabalho. Então, é só um exercício de respiração consciente para a gente já conseguir subir a nossa frequência e entrar, né, todo mundo na mesma ressonância de trabalho, tá bom? Então vamos sentar com a coluna reta, fechar os nossos olhos, encaixar o nosso queixo entre os ombros, começar a trazer atenção nesse momento somente para a nossa respiração, no movimento de expansão, inspirando, e no movimento de contração, expirando. Vamos nos familiarizar com o movimento, expanda, enche pulmão, enche abdômen de ar, deixa esse ar começar a nos nutrir de dentro para fora, acelerando nossos átomos, células, órgãos, glândulas e tecidos. Solta o ar, contrai pulmão, contrai abdômen, já trazendo a percepção para esse trânsito de contração e expansão do nosso ser físico. Inspira. Nessa inspiração, nós já começamos a perceber a dinamização das nossas frequências, começamos a fazer contato com o nosso eu interior, com a nossa centelha divina. Solta o ar, contrai, leva a atenção agora ao seu centro norteador de consciência, sua glândula pineal, que é o portal entre o mundo invisível e o mundo visível. E nesse momento já se começa a conectar com a sua força interior. Inspira. Nessa inspiração, traga o prana ou ti para dentro de vocês. Comece a perceber o quanto já somos gratos, abençoados, estamos conectados com o todo, estamos sentindo a vida, o prazer da nossa existência. Solta o ar, contrai. Nessa contração, nos colocamos vazios, como vasos sagrados, prontos para receber do mais alto todas as orientações, todos os códigos que devemos acessar nesse momento. Inspira, e nessa inspiração, a gente imanta em nosso corpo físico toda essa energia transitando pelos nossos 7 chakras. Solta o ar, e nesse trânsito dos chakras, de baixo para cima, nós ativamos as cores do vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta, nos conectando ao topo do 7º chakra, na pétala, na lótus de 1000 pétalas, localizado no topo da nossa cabeça. Inspira. Nessa inspiração, descemos também com essas cores de cima para baixo, transitando entre o violeta, anil, azul, verde, amarelo, laranja e vermelho, nos ancorando na base da nossa coluna, nos trazendo retidão, firmeza, segurança no nosso dia a dia. Solta o ar, respira normalmente. Nesse momento, nós abrimos os portais de trabalho do Expresso da Luz, esse seminário de autoconhecimento e espiritualidade, no qual somos guiados, conduzidos na intenção da força maior, para que se faça somente a vontade superiores, para que se possa somente viver e experienciar o amor e que possamos ser um com o todo. Assim é e assim sempre será. Pode respirar normalmente, cada um de vocês. Possa vir voltando. Bom dia, turma. Bom, muito feliz aqui, né, nesse sábado hoje, falando de meditação metafísica.
Vou trazer para vocês alguns conceitos sobre meditação, né? Para trazer um pouco de clareza, não uma definição, e também uns conceitos sobre metafísica. E depois a gente vai tentar fazer a junção, né, desses dois temas para as experiências práticas que a gente tem em nossa vida, para tentar traduzir isso em palavras, o que é então essa meditação metafísica, né? Não é um termo novo, não é nada criado pelo Toninho aqui, né? Nada canalizado. Na verdade, é só um acesso e uma explanação dessas duas palavras que é comum para várias pessoas, mas que ao fundo, elas são muito mais profundas do que normalmente a gente tem como percepção, tá? Então eu vou compartilhar com vocês nesse momento a minha tela, para vocês poderem ver. E nós vamos aqui trocando informações. Deixa eu voltar aqui. Então nós vamos começar falando de meditação metafísica. Enquanto a tela vai abrindo, eu vou trazendo para vocês, então, algumas reflexões. Meu nome, né, para quem já me conhece, é Antônio Marcos, mas o pessoal chama de Toninho. Então eu já coloco no final, porque eu sei que todo Antônio vira Toninho, para facilitar. E nós vamos entrar, então, primeiro na minha apresentação, para quem não me conhece, né. Isso aqui são só, como pode dizer assim, um pouco da minha história, né, dentro desse universo, dentro do meu desenvolvimento pessoal, dentro do meu crescimento como pessoa, como eu estou nesse momento, né. Então tem as minhas formações aqui. Eu sou bacharel licenciado em Educação Física primeiro pela FMG, né, sou especialista em saúde e qualidade de vida do trabalhador desde 2009, desde quando eu formei. Em 2008, eu já abri a Movimento da Consultoria e fui trabalhar com as empresas, né, no meio corporativo, e tive que fazer essa especialização para me ajudar um pouco, né? Sou pós-graduando em Psicologia Transpessoal pelo Instituto Renascer da Consciência. Sou responsável e idealizador também de programas de qualidade de vida em grandes empresas de Minas Gerais, né? Vários tipos de programas voltados para a saúde do trabalhador. E também sou especialista em implantação e desenvolvimento de CIPATs personalizadas e corporativas. CIPATs é a Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho, que normalmente as empresas fazem uma vez por ano. É uma semana de treinamento, no qual elas levam diversos temas e seus colaboradores, então, têm acesso a essas informações, a esses treinamentos, né? Hoje em dia eu sou o mentor e apresentador de alguns programas semanais, dentro aqui da Movimento, da consultoria, são programas online, onde tem os buscadores, que é um programa que acontece todas as segundas-feiras, e eu tenho um parceiro que é o Pedro Rabelo, que me ajuda nesse programa, e a gente fala sobre autoconhecimento e espiritualidade, estudamos a fundo sobre determinados temas, né, todas as segundas. Tem os Homens de Luz, que é um grupo voltado só para homens, no qual também a gente trabalha a masculinidade e a espiritualidade, que acontece às terças-feiras. E a gente tem o Quinta das Meditações, que é um programa também de meditação já na prática, acontece todas as quintas. Tem uns eventos que a gente faz bimensais para o despertar da consciência, já são eventos práticos, que a gente vive a experiência, né, do autoconhecimento. O primeiro deles é o Pachamama, que é os águas sagradas. A gente faz trilhas e cachoeiras, são 4 ações durante o ano, que a gente leva as pessoas para essas cachoeiras e lá vive as experiências, né? A gente tem a meditação da lua cheia também, que acontece bimestralmente, né? Antes a gente fazia em umas montanhas, agora a gente já está fazendo num espaço mais estruturado. A gente tem o Conexão Gaia, que é um evento de imersão, é um retiro espiritual, que a gente fica 3 dias aí, né, do final de semana, experienciando, né, o autoconhecimento. E tem as minhas partes que, como posso dizer assim, são minhas particularidades como pessoa, né? Então eu sou amante de esportes, então eu sou triatleta, também gosto de dança de salão, maratonista e sou meditador diário, né? E sou fundador e CEO da Movimento da Consultoria. Ou seja, isso é só uma apresentação. Na verdade, eu sou, né? De uma forma mais direta dizendo.
Eu vou ter que, de vez em quando, abrir a tela aqui, tá, pessoal? Para algumas pessoas entrarem, igual a gente teve agora. Então, de vez em quando, eu vou cortar a apresentação, mas eu volto nela, tá? Vamos lá, então. Vamos para a etimologia primeiro da palavra, tá? Quando a gente fala de meditação, o termo impare, né, que significa meditação, ele se refere-se a bhavana, que significa cultivo. Quando a gente fala de meditação e pensa em cultivo, a gente tem que pensar, cultivo de quê, né? O que é a meditação por si só, né? O que eu estou cultivando através dessa prática da meditação? E aí, a palavra ela foi muito utilizada para traduzir práticas espirituais no mundo oriental, né? E é referida dentro da filosofia yogi, né, como dhyana, no budismo e no hinduísmo também. Então, quando eu estou praticando uma meditação, né, utilizando como prática espiritual, o termo em si, que é mais conhecido, né, que está sendo traduzido aqui para vocês, a gente faria que seria dhyana, né? No uso contemporâneo, é paralelo ao significado do termo contemplação do cristianismo, né? Quando eu estou no estado contemplativo, e aí esse estado contemplativo não necessariamente é um contemplativo para o mundo externo, mas um mundo interno, pelas experiências que eu estou vivendo, a gente está em estado meditativo, pela etimologia da palavra, tá? Mas aí eu vim trazer para vocês outras definições da palavra meditação, porque ficou muito superficial hoje em dia, né? A meditação ela tá uma coisa muito, como eu posso dizer, superficial na sua expressão, na sua interpretação por algumas consciências, né? E tá tudo certo, diz também do piso de percepção de cada um. Mas eu trouxe umas definições que são um pouco mais, como posso dizer assim, direcionadas para aqueles que estão vivendo processos de autoconhecimento, para aqueles que estão vivendo a experiência de viver, né, na matéria, todos os dias, diariamente, a meditação, tá? Então, o que eu estou apresentando aqui? É uma prática de focar a mente em um único objeto. Por exemplo, uma estátua religiosa, na própria respiração, em um mantra. Quando fala objeto, e aqui eles estão trazendo uma referência de coisas externas ou de coisas faladas, né? Eu posso entender também que se eu estou focando a minha mente no meu interior, no meu ser, naquilo que eu estou desejando acessar, mas não de uma forma consciente, de uma forma mais inconsciente, mas na intenção, eu estou vivendo essa definição de meditação segundo, né, é colocado aqui pelos esses autores. Outra definição é uma abertura mental para o divino, objetivando a orientação de um poder mais alto. Se eu faço essa busca, se eu faço esse acesso nessa intenção, eu estou em estado meditativo, né, vivendo a meditação. Pode ser também considerado um estado de silêncio, que é vivenciado quando a mente se torna vazia, sem pensamentos. Muitas pessoas dizem que a meditação é o ato de silenciar a mente, né? Tem esse conceito, tem essa definição de parar os pensamentos durante o processo meditativo, né? É uma percepção, na verdade, das pessoas que quando eu estou meditando, eu estou com a minha mente totalmente parada, né? Sem nenhum tipo de foco no pensamento. É um estado também contemplativo da realidade, seus aspectos, como o aspecto da impermanência, por exemplo, né? Pegando uma das leis herméticas, que é a lei da impermanência, quando eu estou ali contemplando a realidade, vendo as transformações que estão me acontecendo, não só a mim, mas ao meu redor, eu estou vivendo um momento meditativo, quando eu estou refletindo. Eckhart Tolle, dentro do seu livro, Do Poder da Agora, ele traz para a gente algumas práticas meditativas, e uma delas que ele fazia dentro do seu, né, processo evolutivo era ele ir para o banco da praça, ficar sentado, apenas observando as pessoas, como que elas estavam vivendo. E nessa percepção dele, nessa prática de experienciar, né, esse fenômeno, ele tentava ali perceber como que as pessoas estavam em presença, ou se elas estavam vivendo situações em que elas não estavam em presença, né?
estavam com o corpo físico ali, mas a mente em outro local. E ele fazia isso durante muito tempo, durante, né, várias vezes, assim, como pode dizer assim, no ano, na história dele, ele contando, que ele ficava ali horas na praça simplesmente observando, contemplando. Outra definição seria atingir estados superiores de consciência e inconsciência, né? E aqui a gente vai muito para o lado dos yogis, que tem dentro das suas práticas, né, alguns dentro do seu discurso, a intenção de acesso à inconsciência, né? Trazer para a nossa consciência, através dessa prática, o que precisamos acessar, e aí essa busca, né, esse mergulhar profundo dentro do estado meditativo vai nos ajudar a atingir esses estados superiores, né? Desenvolver uma determinada qualidade mental, como energia, concentração plena, atenção plena, que é conhecido hoje em dia como mindfulness também. Desenvolver virtudes como bondade, alegria, paz, através da prática meditativa. Também é um pensamento sustentado e aplicado em um tema, como a meditação cristã. Quando a gente fala disso, na meditação cristã, eu pego talvez um tema que eu quero acessar dentro das minhas buscas individuais, e eu desenvolvo dentro dessa prática meditativa reflexões profundas, orações, buscas, entregas, sempre pautado num tema que eu estou focado, né? Algumas práticas meditativas, no início dela, normalmente eles trazem um tema de reflexão, aprofunda naquele tema e depois medita em cima daquele tema também. E aí a gente entra num conceito já de metafísica. Eu fiz essa primeira introdução sobre a meditação, pessoal, é só para a gente ter mais ou menos um norte de pensamento do que a gente pode perceber que não é a verdade absoluta, a gente sabe disso, do que seria a meditação. E ao mesmo tempo eu tenho que fazer com a metafísica, para a partir daí eu conseguir fazer uma linha de raciocínio dentro da meditação metafísica, tá? E a gente acessar, então, o que a gente precisa aqui nessa manhã de hoje para cada um. Lembrando que esse acesso, ele sempre é particular, individual e transferível. O que eu vou estar trazendo para vocês são só pontos de análise que vão ajudar nessa reflexão. E nesse momento, cada um de nós também já está vivendo um estado meditativo, de acordo com os conceitos que já foi apresentado aqui. Ou seja, para mim meditar, às vezes eu não preciso estar necessariamente de olho fechado. Percebe? O ato reflexivo, né, eu estar aberto e percebendo os sinais e as informações que estão chegando no meu campo. Esse próprio exercício do trabalho de hoje é um estado meditativo que a gente já está alcançando, né? E aí a gente entra, então, na palavra metafísica. Quando a gente fala em metafísica, a gente tem que pensar a primeira coisa, o que significa a palavra, né? Então eu trouxe do grego, né, a palavra meta, que significa depois de ou além de. A meta em si significa meta. Mas a meta depois de ou além de. E physis ou física vem de natureza das coisas, ou física de uma forma geral, né? Então, metafísica, numa tradução mais direta, é o que vem depois da física, né? É o que vem além disso, além dessa meta. E quando a gente fala de metafísica, a gente tem que pensar num dos seus precursores, que foi Aristóteles, né? Que é o filósofo que a gente conhece, que foi aluno de Platão, professor de Alexandre o Grande, né? Aristóteles, ele era um pensador, filósofo, no qual ele escreveu muitas obras, muitos livros, né? E livros como Ética, Astrologia, Lógica, Política, e entre outros. Era um cara, com a humildade de dizer, um cara na intimidade com ele, né? Excepcional dentro da sua capacidade de reflexão cognitiva sobre o ser. E o que aconteceu? É só para vocês terem uma ideia de, dentro da história, que é interessante, que as obras de Aristóteles, né, e principalmente a metafísica, só foi acessada e escrita realmente depois da morte dele. Olha que interessante. E a gente fala, mas como é que ele escreveu livros, né, obras depois de morto? E aí nós vamos entender o que aconteceu. Depois da morte de Aristóteles, né, os seus alunos em si, que era Teófilo e Leleu, eles esconderam
todo o material que ele produziu. E isso há 100 anos antes de Cristo. Então, todo esse material que ele produziu ficou escondido durante muito tempo. Em 86 a.C., Silas pegou esse material todo que ele teve acesso e levou para Roma. E quando chegou em Roma, isso ficou guardado durante muito tempo, né? Somente depois, com Andrônico, e aí Andrônico é também, né, um dos, como pode dizer assim, filósofos gregos que teve acesso a esse material, que ele começou a fazer a divisão e o mapeamento desse material. Então ele começou, dividiu esse material parte em livros que estão relacionados à astrologia, outros à lógica, outros ao conhecimento da política. E aí ele chegou numa parte, que ele dividiu também, chegou em parte da física de Aristóteles, que tinha 14 livros, no qual ele não conseguiu definir o que viria depois dali, né? O que queria dizer aqueles livros, porque entrou dentro dessa análise da metafísica de Aristóteles. E aí, por isso que se tornou o termo que ficou conhecido pelo Aristóteles de metafísica, porque até a física é catalogada a obra de Aristóteles em termos palatáveis, termos definidos. Mas depois da física, não se consegue entender a essência, o que vem por depois da física. Por isso que ficou metafísica, né? Olha que interessante isso. Mas ela é uma das disciplinas fundamentais da filosofia, que examina a natureza fundamental da realidade, incluindo a relação entre mente e matéria, entre substância e atributo, e entre potencialidade e dualidade. Ou seja, a metafísica, né, essa obra que foi acessada, ela trabalha o princípio e essência, né? Ela trabalha o ser. O que é ser hoje? Ser é aquilo que eu consigo perceber o que é, ou é além do que eu percebo do que é? E ele questiona dentro da metafísica o que é o saber. O saber realmente é aquilo que eu entendo como cognitivo, como consciência, ou o saber está muito mais além do que minhas capacidades cognitivas hoje têm a possibilidade de acessar de uma forma mais racional, cartesiana, ou experiencial também, intuitiva, sensitiva. E é muito lindo, porque quando você começa a discutir o que é ser, o que é saber, né, a gente me remete muito à frase que está escrito na entrada do oráculo de Delfos, né, que é só sei que nada sei, né, que foi Sócrates que disse isso também quando lá ele foi consultar o oráculo, né, perguntando quem que era o homem mais sábio da Grécia, e aí a ninfa lá disse para ele que o homem mais sábio era ele. E ele, na sua humildade, ele disse: só sei que nada sei. Dentro do oráculo de Delfos, na verdade, a entrada, né, do oráculo está escrito assim: conhece a ti mesmo e conhecerás o mundo e os deuses, né? Que é colocado lá por Apolo. E quando você começa, então, a perceber que o que é o tempo, e aí nós estudamos dentro dos nossos trabalhos já semanais, e eu acho muito interessante isso, como que as coisas sincronicamente se encaixam. O tempo é uma coisa de acesso cronológico, racional, que tem como uma intenção, uma percepção dos fenômenos da natureza, já que ele pode ser medido pelos trânsitos das estações, como também pelos trânsitos do Sol e da Lua, né? O que é o espaço, o que é Deus, né? E a gente já até questionou algumas coisas relacionadas a Deus, no sentido assim, imagem de Deus. Quando a gente fala o que é Deus, e a gente tenta trazer em imagem, já é uma experiência do que é a metafísica. Porque se eu falar para vocês, me traga a imagem de Deus, cada um de vocês vai ter uma percepção do que é Deus, dentro de imagem, né? Nesse exercício, a gente começa a entender só a palavra Deus por si só é uma metafísica. Consegue entender a profundidade disso, do que a gente está acessando dentro desse trabalho? É diferente de eu dizer um avatar específico. Por exemplo, traga a imagem de Jesus. Cada um aqui dentro daquilo que crê tem uma ideia da imagem de Jesus. Traga uma imagem de Shiva. Nós temos uma imagem de Shiva. Traga uma imagem de
Nossa Senhora de Dávila, nós temos uma imagem para captar e ter os sentidos dessa percepção. Só que quando a gente entra para a metafísica, ela vai muito mais além daquilo, por isso que chama além de, né, depois de, do que a gente tem como conceito. Viver experiências metafísicas é eu me abrir a algo ao desconhecido. E não buscar entender, mas experienciar a essência, o princípio, que é uma das bases da metafísica. E aí, quando a gente fala em metafísica, a gente tem que pensar em dois pontos da metafísica aqui que eu estou trazendo só como reflexão. Claro que existe um multiverso de possibilidades dentro da metafísica, mas quando se fala em metafísica de uma forma mais, né, palpável para nosso raciocínio humanos encarnados, é dentro da ontologia, né? Eu peguei dois pontos aqui. Ontologia, o que é ontologia, né? É a ciência que investiga sobre as categorias básicas do ser e como elas se relacionam uma com as outras, né? Quando a gente fala em ontologia, a gente vai perguntar o que pode ser dito que existe. A gente pode dizer que nós existimos? Olha a pergunta que é muito, parece superficial, simples, fácil de responder, mas ela tem uma metafísica muito profunda nesse discernimento filosófico. O que é existir? Quando a gente fala em existir, a gente já vai trazer dentro do nosso cognitivo parâmetros de existência. A gente fala, cara, eu tenho vida, eu tô aqui, eu tenho um corpo físico, eu tô existindo. Mas existe para quem? Existe talvez para essa consciência que você entende que tem, mas para o outro você não existe. Para o universo, dependendo, você não existe. Ou seja, vou pegar uma forma mais direta de vocês perceberem isso. Nós existimos nesse aqui e nesse agora, cada um de nós, correto? Para as pessoas que a gente conhece, que a gente convive, a gente existe. Para a pessoa, talvez, do bairro do lado, que nunca me viu, não sabe meu nome, não sabe quem eu sou, eu não existo. Isso pensando já em questões assim palpáveis de visão, de tato, de audição, de contato, de fala. Nós sabemos que existe o Japão, país, mas nós não conhecemos as pessoas que vivem no Japão. Ou seja, para nós, o japonês, fisicamente, palatável, não existe. Mas para nossa consciência como referência, existe o Japão, existe as pessoas japonesas. Então a ontologia ela vai investigar de uma forma mais profunda as relações dessas existências, as categorias que nós estamos inseridos e os significados do ser. E aí, eu já ouvi isso uma vez, eu acho isso magnífico e é uma coisa profunda, né? Mas a gente fala, isso aqui é uma caneta. Essa caneta só existe para minha concepção, para minha percepção, para minha realidade, para o meu cognitivo, porque dentro dos meus órgãos do sentido eu consigo entender que isso tem como significância a caneta, correto? Mas para qualquer outro ser que não tem os mesmos parâmetros que o meu, só existe a caneta porque existe uma não caneta em volta dela. Existe um não significado de caneta. Existe uma profundeza de uma análise dentro da metafísica que isso não existe. De uma forma mais racional, direta, se eu colocar isso do lado de um cachorro, ou de um outro ser, ou coloco num país totalmente que as pessoas não têm acesso, assim, diretamente com a fala de conhecimento de caneta, tá? E aí vocês vão falar, não, mas é difícil, como é que as pessoas não vão entender que existe uma caneta? Gente, não precisa nem ir para outro país. É só você ir, talvez, em algumas regiões aqui do Brasil, indígenas, chega lá e mostra isso pro cara. O cara não vai saber o que é isso, dependendo da tribo, entende? Então, para ele não vai entender o seu significância, a sua correlação, qual que é a função. Então, por não ter, entre aspas, parâmetros de análise, eu simplesmente entendo que não existe. E dentro da cosmologia, que é o estudo da totalidade de todos os fenômenos do universo, né? E a cosmologia ela é muito abrangente, porque nós vamos estudar o universo, e a gente fala, primeiro, qual que é a origem do universo?
E cada um de nós vai ter, pelo que foi passado, aprendido e acessado, uma definição da origem do universo. E a reflexão que a gente fala é a verdade sobre a origem do universo? Realmente é isso? A gente crê e a gente sente, a gente percebe que realmente o universo tem essa origem que foi nos passado, que foi nos ensinado, que foi às vezes acessado? E aí a gente percebe, será que a existência, né, desse universo, ela é necessária para a gente nos compreender como ser? E a gente tem que fazer então esse trânsito entre a ontologia e a cosmologia de uma forma mais profunda e trazendo para a percepção do que é isso. E aí, qual que é a ponte que a gente faz, né? E já vou abrir agora para a gente poder conversar e trazer essa experiência desses acessos que a gente teve. E eu peguei então, né, um escritor conhecido nosso, que ele fala dentro da sua reflexão: a metafísica bastante em não pensar em nada. O próprio ato de não pensar em nada, e quando a gente fala nada, a gente abre um universo de reflexões, porque a gente entende o que é nada. O que é pensar? O que é viver a experiência de não pensar em nada? Cognitivamente, o que é não, que foi nos ensinado? E aí a gente vai refletindo de trás para frente o que é bastante dentro dos nossos conceitos. Se a gente pega uma palavra, bastante, o que é o bastante? Dentro da nossa reflexão, dentro daquilo que a gente tem como verdade, o que a gente entendeu como paradigma, qual que é a correlação desse bastante para o meu ser de uma forma mais universal, mais abrangente. E nessa reflexão entre a meditação, e a gente fala de meditação metafísica, deixa eu só interromper aqui o compartilhamento que eu vou conversar com vocês. Pronto, eu volto aqui. E aí, dentro dessa reflexão, dentro desse tema, se as coisas são muito mais profundas do que realmente parecem ser, se realmente tudo aquilo que eu percebo como verdade dentro dos meus paradigmas são uma forma de representatividade entre a minha consciência, entre aquilo que eu acessei na minha história, não só dessa vida encarnada, mas de outras, para aqueles que acreditam, de que forma isso me forma como um ser? E nesse questionamento, qual o meu papel nessa engrenagem do universo de ser quem eu sou nesse momento, de viver as experiências que eu vivo e que me leva a algum lugar? Qual é esse lugar que está além de eu perceber a meta? Qual é o lugar onde a minha natureza ou a física universal nos traz uma unicidade, nos traz um parâmetro de conexão? E o que é, então, numa definição, a meditação metafísica? A resposta sobre isso cai em dois, aí é o Toninho, né, falando para vocês, em dois pontos que eu acho excepcional de acesso. O primeiro ponto para se perceber, compreender, sentir, interpretar, entender, e aí a gente pode dar o nome do que a gente quiser para entender a meditação metafísica, o primeiro ponto é experiência. Eu me dou a oportunidade de experienciar os fenômenos e que a vida me apresenta. E nessa oportunidade de experienciar, eu me torno ser, nesse aqui e nesse agora com presença. E esse ser é capaz de captar todas essas informações que são muito mais além daquilo que aparentemente a gente acredita que é,
mas que de certa forma eu vivo, eu sinto. E aí, nesse momento, eu me entrego sendo. É o primeiro ponto, experiência. E o segundo ponto desse, desse, desse percebimento, né, do que é a meditação metafísica é entrega. Eu preciso viver experiências com total entrega. Porque se eu não me entrego às experiências, eu estou preso ao limite daquilo que eu acredito como verdade. E esse limite me traz várias percepções que vão me manter preso dentro do universo que eu criei como verdade. E para me entregar às experiências, eu preciso me colocar conscientemente na posição de humildade, entender que nós não sabemos de nada. Ou seja, eu só sei que eu nada sei. Essa é o grande, como eu posso dizer assim, não consigo dizer uma palavra, mas talvez seja um norte para o Toninho, né? De experienciar a entrega dentro da minha vida, de viver plenamente, de forma mais profunda, a meditação metafísica. Ou seja, meditação metafísica, ela é muito mais do que as definições que foi apresentado para vocês. Ela é um exercício diário de experiência e de entrega. De experiência e de entrega. Ou de entrega ou experiência. E aí vocês podem sentir, né, o que ressoa mais no campo. Enfim, acho que essa que era a apresentação que eu queria trazer para vocês sobre a meditação metafísica. Eu vou abrir agora para a gente fazer uma partilha, trocar, né, informações a respeito do que a gente conversou. Eu sei que são conceitos muito abstratos, né, e quebra principalmente tudo aquilo que a gente percebia ou entendia como verdades, né, quando a gente está vivendo a entrega e passando pela experiência. É isso. Vou abrir para vocês aqui, pessoal, para a gente poder partilhar. Quem quiser abrir a câmera, falar, trazer informações, perguntar, né? Não existe verdade absoluta de nada e isso aqui é só uma construção desse trabalho, tá bom? Podem abrir aí, quem quiser. Bom dia, pessoal. Bom dia, Toninho. Bom dia, Celso, tudo bem? Só você para me fazer acordar às 7 horas da manhã num sábado. E, melhor ainda, né? Estar interessado num tema, um tema bastante gostoso, né? Um tema bem abrangente. E uma vez eu comentei com alguns de vocês aqui, que quando eu era criança, uma coisa que eu gostava de ficar fazendo era deitar no chão, ao céu aberto, olhando para o céu, ficava pensando, onde é que está o fim do universo? Onde está o fim do céu, né? Onde é que está? Porque para uma criança, tudo tem que ter um limite. Até hoje, para mim, tem que ter um limite. Eu ficava imaginando onde é que está o fim de tudo isso. Eu ficava imaginando o fim do fim, o fim. Ou seja, imaginar algo infinito, até hoje, para mim, é muito complexo. E nós estamos imersos nesse infinito, né? A nossa existência está aí, no meio desse infinito todo, somos um nada, mas somos, existimos. Então, isso que você trouxe agora é bem interessante para mim, né? Até hoje eu fico me perguntando, quem sou eu, né? Onde é que o que estou fazendo aqui no meio dessa imensidão? E essa imensidão é uma coisa que, para mim, é incompreensível. É tão imenso, infinito, que é uma coisa muito maluca. O meu raciocínio não consegue enxergar tudo isso. Então, dentro disso, eu entendo muito bem o que é a metafísica, né? Um pouco no que é essa metafísica, o que nós estamos inseridos, imersos nessa imensidão toda. Então, isso é fantástico, uma coisa que me intriga muito. E isso que você falou agora, né?
é só experienciando, né? Cada dia, cada momento, tipo, nesse exato momento, eu estou experienciando algo que para mim é interessante, algo que nunca tinha feito, de estar num sabadão, né? 8 horas da manhã aqui com vocês e estar curtindo tudo isso. É uma experiência gostosa, uma experiência fantástica, que para mim é isso que você acabou de falar, experienciando, vivenciando isso, que a gente consegue cada vez mais entendermos um pouco do que é tudo isso. Então, Uhum, estar aqui é muito gostoso, muito gratificante. E essa experiência, para mim, é fantástica, porque eu estou vivenciando essa meditação metafísica nesse exato momento, né? Isso está dentro de mim, isso está me movimentando, isso está fervilhando dentro de mim, essa curiosidade de querer estar aqui, de querer saber o que é tudo isso. É lógico que nunca, nesse exato momento, não vou, eu só vou experienciar uma pequena partezinha muito ínfima de todo, de um todo. Mas, enfim, isso é fantástico. É isso. entendi. Obrigado. Obrigado, não, Celso, pela partilha. E essas são perguntas universais, né? O que eu sou, de onde eu vim, para onde que eu vou, como a gente brinca aqui em Minas Gerais, né? Para onde que eu vou. Concordou. São perguntas básicas, na verdade, da nossa existência, que todo ser humano tem. Em determinado momento, todo ser humano já deu uma travada no pensamento quando se direcionou para isso, entende? Ele chegou no ponto que ele não conseguia ter respostas, né? E é natural, e as crianças são de um exemplo mais profundo do que é filosofar. Porque as perguntas das crianças são tão profundas para o universo, não só delas, mas do nosso, que às vezes nós, adultos, respondemos de uma forma tão superficial, achando que sabe, entende? E que, na verdade, a pergunta é muito mais profunda, né? Repara para você ver como é que é importante as perguntas das crianças. Ela tem um cunho filosófico muito sutil. Só que como nós estamos pautados nas nossas verdades, naquilo que a gente acredita que é, a nossa resposta vai em cima sempre daquilo que a gente experienciou, como uma tentativa de nomear a resposta que a criança precisa, entende? Mas isso tudo é muito lindo, porque cai nessa, como pode dizer assim, nessa ampliação da nossa capacidade cognitiva de que o mundo é muito maior do que a gente tem noção. Mas que a experiência e a entrega nos traz vida, nos traz verdade. Renata, pode falar? Levantou a mão. Obrigado, Celso, pela partilha. Bom dia, gente. Eu tô na estrada, se o sinal cair, vocês não reparem, não. Mas eu não queria perder esse encontro de hoje, né? Então, eu achei interessante agora a sua colocação. O microfone parou, Renata. Renata, acho que seu microfone parou. Minha filha. Ah, pronto. Estão Agora, conseguindo me ouvir? Aí. agora Ontem à sim. noite, a minha filha queria conversar sobre isso, né? Sobre Tá 16 falhando ainda, anos. Renata. Agora eu vi. Pode falar. Atrapalhar, tá bom? Não, tá Ó, pra tranquilo, não não tem problema não, porque de atrapalhar, vez em eu quando falo com corta, vocês pelo menos pra depois, mim, tá né? bom? E não tá, talvez pro pessoal também, de não ouvir. Tá bem, quer tentar mais uma vez? Pode tentar. A gente tá cortando. Vou fazer aqui então. A Lu escreveu aqui, pessoal, no chat, né? Concordo com os céus que só você para me acordar em um sábado de madrugada. A eterna pergunta quem eu sou, para onde eu vou nesse universo infinito, né? É a pergunta que rege toda a humanidade nesse momento, né, Lu? É o que nós estamos aqui tentando descobrir
nesse processo evolutivo nosso como ser humano, como pessoas, dentro desse esforço que nós temos diário, né, de responder essa pergunta, né? Acho que a base da existência, pelo menos a minha percepção, e aí eu digo, né, de mim, é essa. Quem eu sou, para onde eu vou, qual é o meu papel aqui, né, nesse mundo. Acho que é a grande base nossa em cima disso. Quem mais, pessoal? Bom dia. Eu fiquei aqui bem pensativo da nossa conversa, né, Antônio? Uhum. Depois da quinta-feira. Quando eu te perguntei, e aí, eu deixo rolar? Então, assim, foi muito isso, né, que você trouxe aqui com a tua fala, né, de sentir, de experienciar, de se permitir, na verdade, né? E como Celso, eu também sempre olhei para o céu, né? Eu amo olhar para as estrelas, para a lua, e desde criança eu faço isso, eu ficava pensando, e se eu estiver lá? Será que eu estou lá? Será que eu estou aqui? E aí ficava com esse pensamento. Até hoje isso acontece. Né? Eu me perco, assim, olhando para o céu, para as estrelas. Eu tenho um encantamento muito grande pelo universo, assim, justamente por não conhecer, não saber, né? Não compreender. E assim como para a lua e para os céus, para mim também é de madrugada. Eu acordei às 7 também, né? E aí pensei, Sábado de manhã, jeito né? nenhum posso não estar lá. Né? É um convite para tentar compreender um pouquinho, né? Uma vírgulazinha em tudo isso aí que você só começou a trazer para a gente, né? Porque o dia está começando agora, né? É isso, Odeciane. É o que a gente conversou mesmo, né? E é que a gente sempre fala. É passar pelas experiências para que a gente se torne experiente, para que a gente viva, para que a gente perceba, para que a gente sinta, para que a gente possa estar presente, né? Eu acho que a resposta de quem eu sou, para onde que eu vou, qual que é o meu objetivo, vai muito em cima da presença, né? E para alcançar a presença, a gente tem que estar em estados meditativos, no aqui e no agora, né? Percebendo todos os sinais, todas as experiências, tudo aquilo que está chegando para a gente, entende? Eu acho que vai muito em cima disso, né? É isso. Maíra, pode falar? Estava autorizando o microfone aqui. Vocês estão me Bom ouvindo? dia. Estamos sim, Bom Maíra. dia. Você falou disso, eu li há pouco tempo o livro O Poder do Agora. Uhum. E o interessante é isso, que a gente o tempo todo tem como estar em processo meditativo e a gente não está, né? A gente está sempre, vai escovar o dente, já está pensando o que vai fazer depois, vai tomar um banho, já está pensando o que vai fazer depois do banho. E aí fala muito disso, de você estar presente. Você vai entrar no banho, você vai sentir o banho, você vai sentir o cheiro do sabonete, você vai curtir o banho, você vai escovar o dente, você vai sentir o sabor da pasta. E no dia a dia você vai começando aos pouquinhos, né? Porque na correria do dia a dia você quase não faz isso. Mas aí quando a gente vai começando, aos pouquinhos você presta atenção. Desculpa que meus cachorros estão latindo aqui. Você vai prestando atenção e vai vendo que você pode estar o tempo todo, mas é muito difícil a gente viver o agora. A gente quase nunca vive o agora. E a gente só vai se dando conta disso quando a gente vai prestando atenção, né? Quando a gente vai identificando isso. E é muito lindo, né, Maíra? Porque agora a gente teve uma experiência prática do que é o agora, né? Com o latido do cachorro. É. A gente está atento aos sinais, né? A percepção. E essa reflexão é uma reflexão meditativa, né? O que o latido está trazendo? Qual que é a informação? O que está acontecendo no agora? Entende? Tudo é momento de prática meditativa, de estar presente, né?
essa questão da mente sair, e às vezes olha para o futuro, na ansiedade de querer já, né, viver o futuro no presente, e o futuro não existe, porque quando chega já é presente, né, e aí deixa de ser futuro, a gente percebe que a vida é só o agora mesmo, né, é a presença nesse momento, e é nesse sentido, né. Obrigado mais uma vez pela partilha aí, tá? Pessoal, o Gustavo chegou aqui, vou passar, né, o bastão agora para o nosso segundo palestrante, é o Gustavo Cury. Tudo bom, Gustavo? Tudo bom dia, gente, tudo bem? Bom dia, Gustavo. Obrigado pela oportunidade. Que é isso, eu que agradeço. Só estou com uns probleminhas técnicos aqui, né, para variar. Meu telefone resolveu parar de carregar, o computador resolveu travar, todos os meus aparelhos, por alguma razão, deram algum tipo de dor de cabeça e eu estou com uma crise de soluço, tá? Porque eu tenho um refluxo, hoje eu acordei assim. Então vou pedir só um pouquinho de paciência para vocês, tá? Se eu soluçar demais, ou se travar a internet aqui, mas é isso mesmo, tá bom? Podemos, Toninho? Como é que é? Você apresenta? Claro, podemos sim, com certeza. Pessoal, só vou agradecer, né, pela participação de vocês no primeiro tema. Nós encerramos, então, né, essa parte da meditação metafísica e vou passar agora para o Gustavo. E, Gustavo, tá tudo certo, meu amigo. Tá bom, Qualquer né? coisa que estiver acontecendo é a presença, é o aqui e agora, e vamos contemplar. Tá bom. Bom que vocês já meditaram, e toda vez que eu soluçar e bater uma impaciência, vocês observem a impaciência, por favor, contempla, né, sem interagir demais. Sem identificação. Isso, é só uma coisa que vai passar, né? Show. Oi, gente, bom dia para todo mundo, obrigado aí pela oportunidade. Meu nome é Gustavo Cury. Vou repetir a apresentação que eu dei para o Toninho na divulgação, que é como eu me apresento no Instagram também. Tá? Eu sou terapeuta transpessoal, constelador familiar, orador espírita e ser humano acima de qualquer coisa, tá? Eu sou Luz, já começou. E quando a gente foi definir o tema, né, Toninho, a plenitude do si mesmo, apesar de eu ter as minhas orientações de crença, depois de transitar bastante pelas psicologias, principalmente pelo humanismo, fui compreendendo que a gente precisa fazer as pazes com algumas naturezas do processo de autoconhecimento como um todo, porque principalmente na minha experiência profissional, né, no consultório, eu observo muitas vezes as pessoas nutrindo expectativas sobre o que é o autoconhecimento, o que é a plenitude, que muitas vezes estão centradas em crenças que são limitantes, né, e aí isso acaba gerando frustração, gerando desânimo, né, muitas vezes desistência ou revolta, né, principalmente quando a gente pensa em palavras como essa, né, plenitude. Porque a primeira desmistificação que a gente vai trazer, a primeira reflexão, né? Quando eu falo em ser pleno, eu não estou falando em ser bom ou viver só o agradável, eu estou falando em totalidade. Né? E a gente precisa de alguns conceitos para compreender melhor esse processo. E antes de mais nada, né, já há algumas pessoas se posicionando dessa forma, que para mim é muito útil, né? A gente precisa desromantizar um pouco o processo de autoconhecimento, tá? Discurso sobre o autoconhecimento, a literatura, isso é tudo muito lindo e muito encantador, mas o processo em si, se ele não te incomodar, se ele não gerar algum tipo de questionamento, algum tipo de sofrimento até, alguma coisa não está sendo bem conduzida. Tá? Quando eu me proponho a experienciar a minha totalidade, pelo menos num primeiro momento eu vou ter que lidar com a confrontação de alguns aspectos meus, com os quais muitas vezes eu estou muito identificado, que estão aqui expressos na minha periferia e muitas vezes não correspondem a uma realidade. Né? E aí eu vivo uma autoconfrontação, isso naturalmente promove algum desequilíbrio em nível egóico, né? Uma tensão, paciência, tá, gente? A tensão em nível egóico e naturalmente uma demanda de reconstrução, tá? Então, não que seja ruim, mas nem sempre é agradável. Muitas vezes o que é bom para mim não é agradável, o que é ruim para mim não é desagradável também, né? Muita coisa ruim para mim é agradável. E quando a gente fala em plenitude do si mesmo, como eu disse aqui anteriormente, a gente precisa pensar em viver o todo, tá? E aí eu trouxe aqui alguns conceitos para a gente começar a nossa conversa. Mas, por favor, sintam-se à vontade, tá? Para perguntar, para comentar, para participar. Não conheço o grupo,
tá? Não sei se eu vou precisar fazer algum ajuste aqui da linguagem. E a gente vai junto aqui, tá bom? Já ancorados aí nessa base que o Toninho trouxe anteriormente, né, de uma meditação. Esse estado que a gente cultiva na meditação, que é um estado perceptivo, né, contemplativo, ele é extremamente importante quando a gente trata do autoconhecimento, porque muitas vezes a gente cai por terra no processo por ser excessivamente analítico, tá? E tentar compreender tudo, as causas de tudo, por que eu sou assim, da onde isso veio, o que eu tenho que fazer para mudar, e aí cria relações de causa e efeito. E muitos dos nossos processos, eles vão ter uma condição melhor quando eu me coloco como uma posição perceptiva em relação a mim mesmo. Eu percebo o que eu sinto, eu percebo o que eu sou, eu observo. Tá? Então, cultivar a meditação tá na base de tudo aí, tá bom, gente? Então vamos lá. Então vamos partir desse ponto, tá? Que plenitude não é só o bom, é o todo, nem sempre é agradável, mas não é porque você é uma coisa e não sabe o que é, que essa coisa deixa de existir, deixa de produzir efeitos, então é melhor que você conheça mesmo, tá bom? Vamos lá, eu trouxe alguns conceitos aqui da psicologia junguiana. O primeiro deles é o conceito de individuação, tá? Vou ler o conceito e a gente conversa um pouquinho sobre isso. Individuar-se significa tornar-se um ser único, à medida que, por individualidade, entendemos nossa singularidade mais íntima, última e incomparável, significando também que nos tornamos o nosso próprio si mesmo. Podemos, pois, traduzir individuação como tornar-se si mesmo ou realizar o si mesmo. Quando Jung fala si mesmo, ele é uma tradução, né, de um conceito dele que a gente chama de self, tá? Que alguns já devem ter conhecido nas próprias andanças, né? O Jung é um cara, nos meios holísticos, muitas vezes muito mal compreendido, ele é tratado como um místico, né? Mas, na verdade, ele tinha até uma certa aversão em relação a isso, era um cara extremamente rigoroso do ponto de vista técnico. E ele está descrevendo aqui uma psicologia, apesar dele ter se proposto, sim, uma psicologia de profundidade, tá? E considerado a dimensão espiritual. Mas eu gosto de manter esse pé no chão, tá? E quando ele fala, né, desse conceito individuação, é como ele denomina o processo em si, ou o efeito do processo, de se conhecer, se legitimar na vida e viver da forma mais ajustada, mais alinhada com aquilo que você realmente é, tá? Eu tenho uma reflexão do Gref Durkheim, para quem conhece, né, que ele diz que saúde plena é quando a essência transparece na existência. Tá? Então a gente parte de um pressuposto aqui que é o seguinte, tá? Tanto no nível psicológico quanto no nível espiritual, isso está tudo atrelado, é impossível que a gente viva bem se a gente não alinha aquilo que a gente é com aquilo que a gente vive. Essa frase, né, saúde é expressar a essência na existência, ela diz uma palavrinha importante nesse lance da plenitude aqui, ela vai ter que estar presente, que é a palavrinha coerência. Tá? Impossível ser saudável sem pelo menos direcionar a vida para viver a coerência dentro da sua autenticidade. E é por isso que é importante a gente se conhecer e, naturalmente, né, nem sempre aquilo que você percebe ser significa que pode ser expresso livremente, porque a gente vive em sociedade, então é importante que a gente regule isso, né? Mas essa relação com a gente mesmo, de saber o que a gente é e se permitir ser aquilo que a gente é, por mais que haja um julgamento de alguma característica, isso é fundamental para o processo de autoconhecimento e para o que vem subsequentemente, que é um processo de transformação. Tá? As pessoas costumam confundir também o autoconhecimento com a transformação interior. Um processo está atrelado ao outro, mas um não é o outro, né? Para me modificar, eu preciso primeiro me conhecer. E aí, se, por exemplo, no movimento de autoconhecimento, seja num viés analítico ou perceptual, eu julgo aquilo que eu sou, isso é errado, isso não pode, isso é feio, isso é bizarro, isso é infantil, né, qualquer outra coisa nesse sentido, a tendência é que eu transite para uma supressão daquilo que eu sou. Tá? E tudo que eu reprimo em mim tende a ganhar força e se expressar muitas vezes de uma forma que eu não controlo. Tá? Esse é o problema. Então, uma coisa é, eu me conheço, tento começar a me engajar na direção de
ter ciência desse indivíduo que eu realmente sou. E aí sim, percebendo as inadequações, né, quando eu confronto aquilo que eu percebo ser com valores, com as sensações que eu tenho em expressar determinados comportamentos, aí eu me proponho uma mudança. Agora, quando eu faço isso na violência, a tendência é que o processo não seja muito efetivo. Tá? Por isso que a gente lê, né? Eu esqueci o nome da pessoa que citou o Poder do Agora, não sei se ela está aí ainda. Tá, mas quando a gente vê pessoas como Eckhart Tolle, né, que é o autor do Poder do Agora, ou outros sábios, né, que se conduzem nessa direção de nos ensinar a viver melhor, a gente sempre percebe uma fase de vida ou uma experiência que a pessoa ela se confronta, né, que ela percebe as suas inadequações, que ela se percebe, isso gera muitas vezes um grau de sofrimento grande. Tá aí ainda, gente? Meu vídeo travou aqui. A gente está te ouvindo, Gustavo. Tá? Pode falar. Eu vou seguindo aqui, que hoje está meio turbulento. Não preocupa não. O trem, tá? Então, assim, o próprio Eckhart Tolle, por exemplo, ele teve um momento de vida dele que ele virou praticamente uma pessoa em situação de rua. Né? Assim, nas angústias existenciais dele, né? De repente a vida perdeu totalmente propósito. E ele precisou buscar outra coisa a partir do sofrimento, né? A partir do estímulo do sofrimento. E não que a gente vá cultivar a ideia de que sofrimento é uma coisa que a gente deva buscar, não precisa, né? A vida já vai trazer a cota, né? Muito mais do que a gente gostaria para se confrontar. Mas é aí que a gente para um pouco, né? Quando muitas vezes a partir de um movimento honesto, de tentativa de realização de algo, eu começo a perceber que não está indo bem, não está funcionando, né? Às vezes eu até conquisto, eu realizo, eu sigo o script, e mesmo assim não tá legal, né? Alguma coisa está faltando. Muitas vezes a partir daí a pessoa ela se direciona a um processo de busca espiritual, mas muitas vezes desavisadamente, sem uma postura efetivamente espiritual, né? Ela simplesmente abraça superficialmente uma ideia, tenta cumprir aquilo, quebra a cara de novo, daqui a pouco fala, mas também não está funcionando, aí busca uma terapia, aí busca outra terapia, aí busca um método, busca outro método. Enquanto a gente não parar, né, para compreender que são só ferramentas e que o grande propósito é que a gente entre em contato com a gente mesmo e faça as pazes com a gente, o processo vai ficar sempre limitado. Tá? Então, a essência do que a gente vai trazer aqui hoje, né, da plenitude do si mesmo, é a ideia de que tudo bem eu ser eu mesmo, seja lá o que isso for. E os ajustes necessários eu vou fazer, percebendo as inadequações. E eu não preciso de um moralismo ou de uma punição, de alguma ideia dessa natureza para eu poder me transformar. Né? Tem um livro chamado Tantra, a Compreensão Suprema, né? Rajneesh Shri Bhagavan, era o antigo nome do Osho, né? Lá na década de 80 ele usava esse nome, em que ele diz o seguinte, né? Não há necessidade de uma moral para te apontar um caminho se você está centrado e sensato. Porque quando você está centrado e sensato, você percebe o efeito de uma determinada escolha. Então, vamos colocar uma situação aqui, né? Eu vou compartilhar com vocês uma conquista recente, né? Durante o isolamento, eu comecei a fumar cigarro de palha de um jeito assim, desembestado, e é uma coisa que não combina muito com o meu estilo de vida. Sou um cara que gosta de esporte, gosto de cuidar do corpo, gosto de cuidar da saúde e tal, isso começou a me prejudicar, né? Me pegou num processo de vida difícil, isolamento, todo mundo sabe como é que é, divórcio, passei por isso também, estou fazendo 1 ano, então assim, muita tensão, acabou o vício me pegando. A gente não precisa, por exemplo, no caso do cigarro, cada um aplica isso a si, né? Brigar com a gente mesmo, se sentir um nada, um fraco, qualquer coisa do tipo, qualquer postura diante de si que vai tirar a força, né? Isso não é necessário. Como também não é necessário a gente ficar tentando se convencer que aquilo é uma coisa boa. Basta perceber o efeito. Então você está ali, né? Tem um prazer aqui, tem um gozo, beleza. Tem um sacrifício da saúde, um efeito de longo prazo que eu não vou sentir imediatamente no meu corpo. Tem uma tosse, tem um pigarro, tem uma falta de condicionamento, tem algumas coisas aqui que estão prejudicando outros objetivos. Né? Se a gente consegue ter a prudência de não se punir por essas coisas, essas percepções elas vão gerar um estado de tensão interna que naturalmente vão te impulsionar uma mudança. Só que para isso é preciso que você se legitime naquilo que você é. Né? Então, num dado momento, eu parei e falei assim, tá, a vida inteira fui atleta, fiz dieta, pratiquei exercício, né? Sempre gostei disso aqui. Hoje eu sou fumante, isso é uma realidade.
né? Enquanto a gente não para um pouco, fala assim, né? Eu sou fumante, né? Uma coisa que agride o ego, né? Para a pessoa que gosta de cuidar da saúde física. E se permite olhar para isso com um pouco de calma, a tendência é que o processo se interrompa por essas supressões e o mais comum, apesar de não ser regra, é a pessoa entrar naqueles ciclos, né? De assim, hora ela dá conta, hora ela não dá, entra no ciclo da culpa, né? Faço, transgredi, sinto consciência pesada, sinto culpa, aquilo me segura por um certo tempo, me saturo daquele negócio ali, quando eu estou saturado, não estou aguentando mais, eu vou fumar um cigarro que eu estou estressado. Aí você reinicia o ciclo, né? Serve qualquer coisa que a gente está tentando resolver. Então vamos guardar isso aqui, tá? Guardar a ideia de que é importante que a gente se trate com carinho, tá? Que a gente experimente essa plenitude, né? De ser a gente mesmo, seja lá o que isso for, ao invés de, numa ideia de viver plenamente, buscar só o que é gostosinho, tá bom? Tá claro até agora? Vocês estão quietinhos, tá bom? Tá ruim, tá chato? Tá divertido, não tá? Algum comentário? Tá ótimo, Gustavo. Eu gosto de bater papo, tá? Então, até bom que vocês me ajudam nas minhas crises de soluço aqui. Mas vamos embora, tá? Precisando é só me interromper. Esse seu cigarrinho de palha me fez lembrar de uma situação recente, depois eu comento. Pode comentar, Celso, vai lá. Eu sou paciente oncológico e faço quimioterapia, né? E eu adoro uma cachaçinha, né? No bom sentido, né? Pô, uma cervejinha, nunca deixei de lado. E naturalmente o meu fígado estribucha quando eu tomo uma cachaça juntamente com a quimioterapia. Já tá pesado pro fígado, né? Mas eu tive todo um negócio, você percebe, né, que isso não combina e tudo mais. Exatamente isso que você acaba de falar, cara, não combina com o meu estado atual, mas se você está nessa percepção, né, se você já se conhece nessa percepção, naturalmente já percebi isso naquele momento, né, umas 3, 4 semanas atrás, faz 3, 4 semanas que não estou tomando cerveja, mas não é porque não devo tomar, porque realmente eu percebi que aquilo não estava me fazendo bem e tudo bem, eu não estou sentindo falta da cerveja, não estou tendo abstinência da cerveja nesse momento. Para mim, eu estou curtindo esse momento de não tomar a cerveja, por exemplo. Legal o relato, né? Porque tem gosto dos dois lados, né? Sim. Muitas vezes tem essa dificuldade, né? A pessoa fala, eu tenho problema com fofoca, porque fofoca é horrível. Tá? Ela não para e fala assim, eu adoro fofoca, é por isso que eu fofoco. Ninguém vicia em comer cocô, né? A gente abraça mal os comportamentos porque tem gozo, óbvio. Né? E aí você vem e julga, né? Porque fofoca é baixo nível. Tá bom, então você olha para você, gosta de fofoca é baixo nível. A lógica é simples, a regra de 3. Né? Então eu sou baixo nível nisso. Ótimo. Né? Ai, meu bem Deus, interessante isso. né? Sou baixo nível. Baixa a bolinha aí, entendeu? Essa confrontação do que a gente é, né? Ela é desagradável, mas sobretudo quando a gente está muito sustentado ainda no orgulho, né? Numas ideias que no nível mais egóico a gente é muito a última bolacha do pacote, né? E muito diferentão e por aí vai, né? E não, né? Todos nós somos o comum também, mas ao mesmo tempo somos a singularidade, né? Só você é você desse jeitinho aí, né? E é bom que a gente comece a apaziguar com a gente mesmo, tá? Vamos lá, os conceitos do Jung aqui que são importantes para a nossa reflexão. Então, eu trouxe o conceito de individuação. Eu não vou explicar o que é arquétipo, não, porque isso demora para caramba, é complicado. Tá? Então, vou trazer um entendimento simples aqui para todo mundo aplicar. Não sei quem é da área, né, quem está buscando aqui alguma questão aí também de aprimoramento técnico. No final, vou dar algumas referências, tanto para quem é da área terapêutica, para quem não é, para todo mundo ficar bem servido, tá? Arquétipos, se eu puder explicar isso do jeito simples, né? O Jung ele fala de forças, por assim dizer, que povoam o nosso inconsciente, né, coletivo, que é o inconsciente comum a todos nós, e são forças que em si não têm forma. Também são forças internas, forças psíquicas, que ele deu o nome de arquétipos, né? Arqué significa arcaico e tipos, né? Tipos arcaicos da nossa psique. Todo ser humano tem uma base, na visão do Jung, uma base comum para o funcionamento psicológico, e essa base comum ela toma forma de um jeito individual. Então, para explicar isso de um jeito simples, o arquétipo seria como a forma do bolo. A forma do bolo todo mundo tem igual. Agora, a receita do bolo é sua. Tá? E existem várias forças íntimas, né? Profundas,
e que a gente precisa tomar consciência. Alguns deles são arquétipos que ele chama de básicos, né, e várias derivações disso aí, várias teorias. Quem quiser se aventurar nisso aí, é uma teoria muito bacana também. E aqui a gente vai trazer dois só para a gente compreender melhor esse processo. Primeiro é o que ele chama de sombrio da personalidade, né? A sombra. Né? Quando a gente pensa em sombrio, muita gente também já tem uma versão, né? E principalmente no Ocidente, que a gente teve essa influência muito importante do cristianismo histórico, né? Que é uma visão muito dicotomizada, muito maniqueísta, né? Ou é bom, ou é mal, ou é luz, ou é treva, né? Não tem escala de cinza, não tem transição, ou se é bom ou se é desgraçado, né? E aí complica um pouquinho, porque para você se perceber como não bom, basta você perceber uma coisinha de mal que está aí dentro, né? Uma coisinha de mal já macula todo o processo. Por isso, essa sensação de inadequação, muitas vezes, né? A gente precisa ser um pouco mais flexível e compreender que a gente não é tão mecânico assim, né? E o Jung vem e fala desse conceito de sombrio da personalidade, tá? Sombrio é só o que não está iluminado, tá? Uma coisa não é melhor ou pior porque ela não está sendo vista. Então pensa num quarto escuro, tá? O quarto escuro, ele tem a mesma coisa que um quarto iluminado. Pensa o mesmo quarto com a luz apagada e com a luz acesa, tá? Para a gente entender o que é iluminação, pelo menos no começo do processo, né? Quarto com a luz apagada, as coisas continuam ali, eu só não consigo ver. E de repente eu acendo a luz, né? E aí eu vejo aquilo ali, né? O sombrio da personalidade é tudo aquilo que a gente não gostaria de ser e tudo aquilo que a gente desconhece sobre si. Por que isso é importante? Nesse processo que a gente descreveu antes de individuação, que está no centro aqui do experimentar a plenitude, né, de ser quem você as primeiras etapas de um processo de autoconhecimento, nessa perspectiva junguiana, eles são a partir desse contato com o sombrio, da confrontação do sombrio da personalidade. Então você começa a olhar para si, né? Normalmente há uma referência, né? Uma referência moral, alguém que está te falando o que é certo, o que não é. Alguma teoria, alguma religião, algum profissional, alguma coisa do tipo. E você começa a perceber as inadequações, você começa a perceber aquilo que você não gostaria de ser. Tá? E aí começa a briga consigo mesmo. Briga que não leva a lugar nenhum positivo, tá? A ideia da relação com a sombra é de acolhimento, tá? Que é aquilo que eu sou, né? Se eu vou expressar ou não, conveniências sociais. Muitas vezes no auto-amor eu também vou educar com alguns comportamentos que eu entendo que eles não são convenientes. É igual o Celso falou aqui, eu gosto de tomar uma cervejinha, eu estou fazendo quimioterapia. Eu percebi que isso não está legal agora, né? Eu continuo gostando, continuo querendo, continua sendo uma delícia. Mas não convém, né? Então eu começo a me disciplinar por conta disso. Não precisa ter briga. Né? O Celso não precisa ficar assim, nossa, meu Deus, como é que pode eu, fazendo quimioterapia, gostar de cachaça? Né? Não precisa. É uma realidade, é um fato, e tudo bem, né? Ele, no livro Psicologia e Religião, eu peguei porque tem um conceito legal de sombra, tá? Ele diz o seguinte: todo mundo carrega uma sombra, e quanto menos ela está incorporada à vida consciente do indivíduo, mais negra e densa ela é. Tá? Quanto menos eu tomo consciência, mais isso se expressa. Isso tem uma base psicanalítica também, quando o Freud fala da supressão, da repressão, do recalque. Né? Recalque não é aquilo que a Valesca Popozuda ensinou para a população brasileira, não, tá, gente? Ela ensinou recalque como se fosse inveja. Recalque é repressão, tá? De sentimentos, de percepções que você tem de si. Dá merda. Desculpa, eu falo a palavra, tá? Vou continuar falando. Dá merda, invariavelmente, você recalcar qualquer coisa, porque isso vai aparecer em você. Às vezes num descontrole, às vezes numa doença, ou num sintoma, né? Então é bom que a gente lide bem com isso. Se uma inferioridade é consciente, sempre se tem uma oportunidade de corrigi-la. Você não consegue corrigir uma coisa que você não conhece. Por isso a importância dessa relação sadia quando a gente percebe alguma coisa mesmo que a gente traz como inadequado. Além do mais, ela está em constante contato com outros interesses, de modo que está continuamente sujeito a modificações. Essa sombra ela não é algo estático em você. Né? Como as qualidades também não. Quando a pessoa se determina, né,
eu sou paciente, ou eu sou impaciente, né? Eu sou isso, eu sou aquilo. E ela se determina, ela está tendenciando a tentar estancar um processo que não dá para estancar. Ninguém é paciente o tempo inteiro. Depende de um contexto, né? Depende de uma personalidade, do ambiente que eu estou inserido, de um contexto íntimo, né? Se eu estou com mais fome ou menos fome, isso afeta a minha paciência. Para as meninas, né? Depende da fase do ciclo menstrual que eu estou. Eu fico mais ou menos paciente por conta de uma questão que é de ordem biológica, existem influências sociais, culturais, enfim, né? Então não dá para a gente reduzir o olhar a isso, né? E entender que a gente está constantemente sendo influenciado e influenciando, e, portanto, em constante transformação. E eu me percebo no que eu sou no agora, tá? E lido com isso. Muitas vezes eu vou perceber inadequações, aí entra isso aqui, né? Se eu tomo consciência de uma forma harmônica, aí eu consigo me corrigir, né? Se eu nego que aquilo existe, não tem jeito de me corrigir. E a principal forma de negar, né, a mais comum e mais, talvez a mais danosa, não é nem a gente fingir que não é assim, tão assintosamente, porque a gente consegue fazer isso superficialmente. Né? Mas na hora que você deita a cabecinha no travesseiro ali, a coisa vem, né? Para quem não é psicopata. Né? A coisa vem e bate. Né? E não vale muito a pena a gente fingir que não é aquilo. Tá? A forma mais comum de negligenciar a gente mesmo é nos punirmos por ser quem a gente é. Como se isso fosse resolver algum problema. O efeito prático é que você perde força, não faz nada com isso e continua sendo. Né? Então não é muito legal. Tá? É melhor se responsabilizar. Além do mais, porém, se é reprimida e isolada na consciência, jamais é na inconsciência, jamais é corrigida e pode romper subitamente em momentos de inconsciência. De qualquer modo, forma um obstáculo inconsciente impedindo os nossos mais bem-intencionados propósitos. Tá? Está no livro Psicologia e Religião, que é o que acontece quando a gente, diante da confrontação com esse sombrio, a gente briga com a gente mesmo, negligencia, foge, faz qualquer coisa do tipo. Tá? A tendência é que isso apareça de uma forma mais forte. Beleza até agora? Então lembra, tá? Tem muita coisa aí que você não gostaria de ser, continua sendo. Tá? Por mais que você finja que não é, isso continua existindo. E porque existe, atua e gera efeitos. Então é bom que a gente resolva isso logo, tá? E uma dica boa é a gente começar a não se levar tão a sério assim nessas coisas, né? Começar a rir de si mais um pouquinho do que se levar tão a sério, né? E quando você se harmoniza com isso, tem um caso que eu conto nas minhas palestras, nas coisas que eu faço no cotidiano. Eu sou um cara vaidoso, eu não tenho muito problema com isso não, sabe? Uma vez um expositor, um colega expositor espírita, é um cara que eu não vou muito com a cara dele, né? Me dou o direito de não gostar de todo mundo também. Ele levantou o dedo para mim e falou assim, você tem que tomar cuidado com a sua vaidade. Né? Eu tenho um problema quando a pessoa aponta o dedo na minha cara, que eu fico um pouco bravo. Né? Eu tenho essa característica. Eu fui lutador por muito tempo, tenho meus brios aqui de lutador, mas normalmente eu consigo me conter, na maioria das vezes. Eu já não ia muito com a cara do cara, eu falei, gente, por que esse cara tá preocupado com a minha vaidade? Né? Porque tem uma frase psicanalítica famosa de Instagram, atribuída ao Freud, apesar de não ser dele, que diz que quando Pedro me fala de Paulo, eu sei mais de Pedro que de Paulo. Então, né, eu tô lá de boa, o cara tá preocupado com a minha vaidade. O que será que tá acontecendo? Eu perguntei para ele, né? Por que você tá preocupado aí com a minha vaidade? Ele falou assim, porque eu percebi que você gosta muito de aparecer. Eu parei e falei, você tem razão, eu gosto muito de aparecer. Para mim isso não é um problema, não, né? Gosto muito de aparecer, por isso que eu sou um expositor. Né? É bom que um expositor goste de aparecer. E ele também é expositor, né? Eu estava provocando. Eu estava ciente que eu estava com raiva, não tinha problema. Só não queria bater nele. Se eu não batesse, eu estava de bom tamanho. Aí eu parei, não sou um bicho, não, tá, gente? Eu só exagero um pouquinho para ficar divertido. E aí o cara, né? Eu falei que ele assim, eu sou expositor, eu acho que é conveniente o expositor gostar de aparecer, né? Aliás, eu conheço um monte de gente que é muito melhor do que eu para fazer isso aqui e não faz porque não gosta de aparecer. São pessoas introvertidas. Quem não gosta de aparecer tem pavor, esconde, né? Se você chama, mas não aparece de jeito nenhum. Então, a pessoa que está ali dando a cara a tapa, normalmente gosta de aparecer em algum nível. Eu posso brigar com isso, eu posso usar isso, né? Aí eu falei que esse cara é dentro do meu sistema de crença e do dele, né? Então, cara, é o seguinte, já tem um tempo que eu fiz um acordo com o chefe, né, que é para ele que eu devo conta,
implicitamente, não é para você que eu devo conta, né? A gente não deve conta para ninguém mesmo, né? A não ser aquelas pessoas com quem a gente realmente tem uma responsabilidade. Fiz um acordo com ele há um tempo atrás, já que pelo menos nesse momento aqui a minha vaidade está à disposição, está a serviço, né? Complementando aqui com a historinha, né, a reflexão sobre a sombra, tudo aquilo que você não gosta de ser, existe nisso também um potencial de realização positiva. Muitas vezes só não está ajustado ao campo em que você está aplicando, ou à forma como você está utilizando, né? Pensa bem, por exemplo, né, uma pessoa um político, por exemplo. Se a pessoa não gosta de ter evidência, ela tende a não cumprir bem o compromisso dela, ou não ter um campo, né, para poder expressar esse compromisso. E quem que vai votar em alguém que não se mostra? Deu para entender? Eu sou uma pessoa muito nervosa, né? Eu brinco assim, falei com vocês que eu fui lutador por muito tempo, hoje eu treino só por diversão, né? Não dá para chegar no meu judô lá, no meu jiu-jitsu, e falar assim, vem cá, meu amiguinho, me dá um abracinho, né? Aqui é um campo, ali é um campo em que a agressividade ela tem uma aplicação. Para um policial, por exemplo, se ele é comedido, em alguns momentos ele precisa ficar mais imponente para poder fazer o serviço dele. Tá, e aí cada um dentro do próprio contexto de vida, é interessante que a gente observe como essas características que a gente chama de erradas, como isso pode ser melhor aplicado, ou pelo menos contido, e como o processo de violência consigo, ele é contraproducente. Tá? Então vamos na direção de se harmonizar com a gente mesmo. Beleza, gente? Até agora? Nós temos ainda uns 15 minutos aqui, acho que tá indo tudo tranquilo aí, né? Todo mundo quietinho. Um monte de câmera fechada, você nem se tá aí ou não. Tudo certinho, tudo tranquilo. Então vamos lá. Um outro conceito importante para a gente entender essa plenitude é o conceito de self, que eu trouxe aqui antes, só o nome, né? Vou tentar conceituar, né? Existem expressões que representam o self em outras abordagens também, tem gente que chama de eu superior, né? O espírito, alma, qualquer coisa do tipo, são metáforas que estão ajustadas a esse conceito. Uma imagem arquetípica do potencial mais pleno do homem, palavrinha que a plenitude aqui apareceu, né? O potencial mais pleno do homem e a unidade da personalidade como um todo. O self, como um princípio unificador dentro da psique humana, ocupa uma posição central de autoridade com relação à vida psicológica e, portanto, do destino do indivíduo. O self, ele ao mesmo tempo que é um integrador de todas as forças que estão aqui dentro, ele é o centro dessa totalidade. É o sagrado que habita em nós numa linguagem mais mística. Tá? E no sagrado, gente, apesar das culturas religiosas, não tem muito espaço para essa conotação de bem e mal tão superficial como a gente utiliza. Tá? Tem uma fala do autor, esse até está nas recomendações, tá? Do John Sanford, no livro O Mal, o Lado Sombrio da Realidade, é um junguiano também, ex-padre. Ele diz aqui, em se tratando do mal, a primeira coisa com a qual nos defrontamos é que, de um ponto de vista humano, sua conceituação depende sempre do ângulo onde está o observador. Né? Por mais que muitas pessoas não gostem disso, né, há uma certa relativização do que é bom ou mal. Né? Então, se eu pego, por exemplo, uma figura que na nossa cultura é uma referência de bondade absoluta, um Jesus Cristo, por exemplo. Jesus Cristo é um cara que, para quem era, por exemplo, religioso na época, que estava ali no poder, né, porque para quem estava nas lideranças religiosas, ele era um grande problema. Ele afrontava as pessoas. Então, nesse sentido, ele era mau, né? Depende do ângulo. Quando eu falo desse processo de transformação interior, eu preciso transcender essa percepção do bem e do mal nesses aspectos mais superficiais. Tem um texto do filósofo chinês chamado Wu Xing, que chama como é que é? A compreensão absoluta, alguma coisa assim. Tem um vídeo num canal de YouTube chamado Corvo Seco. Tá? Procurem lá para o Wu Xing, que é um texto muito legal. Ele fala que, né, nessa concepção mais oriental, né, taoísta, né, com a influência ali da China, ele diz que tudo que a gente chama de bem e mal são agitações superficiais que pairam sobre uma quietude. Então, se eu penso, por exemplo, vou aplicar isso aqui tudo a uma transformação íntima num nível até também mais concreto. Tá?
Fala aí uma coisa para mim, alguém me dá um exemplo de alguma coisa que a gente pode chamar de um mau comportamento. Eu vou esperar. Tony, me ajuda aí também, que eu sei que você está ouvindo, tá? Tô aqui. Exemplo de mau comportamento? Uma coisa... Xingar alguém no trânsito. Xingar alguém no trânsito, tá bom. Isso é determinadamente mal? O que vocês acham? Só uma reflexão. Como conceito educacional, cultural, a gente pode classificar pela sociedade, né, da forma externa, como mal, né? Como um cara Exato. mal educado. Então tá bom. Então, agora eu quero que você descreva para mim, Tony. Não precisa ser... Eu sei que você não xinga ninguém no trânsito, que você é um anjo. Então pode ficar tranquilo, tá? Gostei dessa parte do anjo. Então você pode pensar num amigo aí, em alguém que você conhece, que xinga os outros no trânsito, tá? Celso. Aí a pessoa, ela percebe que existe uma inadequação nisso. Então é um valor para ela não xingar as pessoas no trânsito, ela xinga. E aí qual que é o efeito de quando você faz uma coisa que você desaprova? O efeito interno. O que você sente? Sofrimento, né? Sofrimento. E qual que é o resultado desse sofrimento se ele for bem vivido? O resultado dele é um estado depressivo, mais profundo, né? De autoconfrontação e de negação, né? Isso, ele vai se intensificando nessa direção. Uhum. Né? E ele se intensifica, uma hora satura. E aí, na hora que satura, você muda. Tá? Deu para entender o processo todo aqui? Então, beleza. Aí eu vou fazer uma pergunta simples. Por que o Toninho mudou? Por que ele parou de xingar no trânsito? Porque ele xingou. E a partir de ter xingado, ele entrou em processo de culpa. No caso dele, que tem consciência, né? Eu poderia também ter tomado um soco na cara e ver outro tipo de sofrimento, né? Entrou no processo de culpa, sofreu psicologicamente, chegou no nível de saturação e ele mudou. Então, eu posso falar que xingar a pessoa no trânsito é ruim, necessariamente? Se levou à mudança? Agora Foi um mal necessário, né? Agora é comprometedor. Então, assim, a gente tem que pagar um preço por isso, né? Tem que pagar um preço. Então, assim, toda transformação vai cobrar alguma coisa. Então, assim, é só para a gente transcender um pouquinho esse olhar mais superficial, entender em que ponto que a gente está no determinado, assim, que ponto do processo a gente está numa determinada mudança. Tá? Isso, essa percepção, essa vivência, essa experiência, se permitir, né, pagando o preço e tomando os cuidados, obviamente, né, é isso que é experimentar a plenitude de ser quem se é. Tá? De repente você olha e fala assim, nossa, né, Celso, aqui eu gosto de beber mesmo fazendo minha terapia. Beleza, o problema é seu, né? O fígado é seu, a vida é sua, né? Quando você começa a se harmonizar com isso, se encantar consigo mesmo e fazer as pazes consigo, a tendência é que outras pessoas não tenham tanta influência sobre você mais, assim, né? Os cagadores de regra da vida alheia, os fiscais de vida alheia, eles vão perdendo força. Aquele ímpeto de corresponder a scripts sociais, a valores que não são seus, vai diminuindo. E quanto mais você se aprofunda e transcende essas camadas do sombrio da personalidade, né, porque isso é só o início do processo, quanto mais você mergulha em si, mais você vai ter consciência de outras coisas que estão ali dentro que precisam que essa camada do sombrio seja transposta para a gente conhecer melhor. Né? Então, Jung ele fala assim, que, né, no processo de individuação, ele diz que a gente faz isso a partir da oscilação entre polaridades opostas. Né? Ele resgata um termo grego que é enantiodromia, que é a tendência de quando uma coisa está num polo, ela oscilar para o outro polo. Tá? E é nessa oscilação que a gente vai desenvolvendo equilíbrios. E a primeira confrontação do autoconhecimento é a confrontação do sombrio com a persona, né? Com a personalidade como um todo. É a parte que eu quero mostrar com a parte que eu não quero mostrar. Num nível mais profundo, e aí não vai dar para a gente falar sobre isso, tem o que ele chama de complexo ânimos-ânima, tá? Que é o masculino e o feminino em si, que são as polaridades fundamentais. Estão bem metaforizadas na ideia do taoísmo, do yin e do yang, né? Bolinha do Tao, vocês lembram? Que é a bolinha que é famosa. Todo maconheiro na praia vende um anelzinho, alguma coisa assim, né? Da integração entre polaridades opostas, tá? Aquilo ali é simplesmente a fórmula do universo, tá? Se a gente souber compreender bem. A integração do masculino e do feminino, não no sentido homem e mulher, mas do sentido dessa natureza, dessas forças primordiais.
tá? Que se resumem em, né, o feminino abre espaço, o masculino preenche espaço. Tá? Esse é o resumão do masculino e do feminino, vocês não ficarem sem informação nenhuma. Tá? E é simplesmente a partir daí que se cria absolutamente qualquer coisa. Sempre a partir disso. Tá? Algo que cria um campo potencial, algo que penetra e fecunda esse campo potencial, e da junção dos dois, uma gestação e um fruto, um filho. Tá? Serve para tudo. Então, é um convite, né, para a gente transcender essas esferas do nosso sombrio, sem essa neura toda, fiz certo, fiz errado, né? É isso mesmo ou não é? Só é e gerou um efeito, eu pago um preço e é isso mesmo, tá? E sigo. Beleza? Até agora? Estão fritando muita cabeça aí ou não? Beleza, Gustavo. Gustavo, pode só fazer uma reflexão assim junto com você, em cima disso que Pode. Quem sou eu? Você que é o seria a dono do gente, boteco. seria a gente viver as experiências, né, Gustavo, de forma aberta e com presença para aquilo que está chegando. Talvez perceber se naquele momento a gente está sendo mais masculino, yang, ou mais feminino, yin também, né, dentro da experiência. E a própria saturação da experiência é a manifestação, talvez, que seja do rompimento da casca da semente, do crescimento intelectual, da percepção daquilo que eu já não quero mais. Né? E com tranquilidade. E com tranquilidade. Sem necessariamente, né, levar para os polos, né, dentro dessa... Pegar a lei hermética também, né, o princípio da polaridade. Assim, é legal vocês terem falado, assim, ter começado com a meditação, ter falado do poder do agora, porque, gente, esse negócio de querer ser foda pra caralho do dia pra noite, né, de ser um suprassumo do autoconhecimento, da espiritualidade, ser um ser de luz e tal, isso é tudo concepção do ego aplicada ao que a gente chama de espiritualidade. É o ego que quer status, é o ego que, não tá, que percebe algo que não está legal e que está num outro patamar. Então, assim, eu costumo dizer para as pessoas o seguinte: às vezes chega uma pessoa para mim lá no consultório, né, igual tem uma cliente que fala assim: Gustavo, meu negócio, eu quero arrumar um marido rico mesmo, que eu gosto de uma vida cara e eu não quero ficar trabalhando igual uma louca, eu quero um homem rico que me sustente. Né, eu quero andar de carro chique, eu quero morar em lugar chique, eu quero ser bonita e ter uns peitão gigante, eu quero um homem que pague isso tudo para mim. Né? E ok. Né? Ela quer aparecer de uma determinada forma. Chega uma outra pessoa e fala assim: eu quero ser o novo Chico Xavier, o novo Francisco de Assis, o novo Buda encarnado para iluminar a humanidade. Tem tanta diferença assim? A diferença é só no formato. Um parece mais bonitinho, mas são duas pessoas que querem aparecer de alguma forma, não está tão distante. Tá? Espiritualização, né, pelo menos no meu entendimento, de fato, é se aprender a desenvolver uma harmonia consigo mesmo, com a vida. E o efeito disso, normalmente, é simplicidade, é um minimalismo, né? É um viver no essencial, não é no pouco, é no essencial. Só você pode saber o que é isso para você. E a gente vai se livrando dessas amarras, né? Muita gente me enche o saco e fala assim: você é palestrante espírita, mas você tem corpo de bodybuilder. Você é palestrante espírita, mas você gosta de falar palavrão. Você é palestrante espírita, mas sexta-feira no seu Instagram você responde pergunta de putaria. Eu falei: eu sou o Gustavo. Eu não sou palestrante espírita. Eu sou o Gustavo. Eu não tenho nenhum compromisso em cumprir o estereótipo de ninguém. Eu só dou essa satisfação porque senão dá uma repercussão profissional que é complicada, porque eu preciso de cliente no consultório para pagar minhas contas e viver do jeito que eu quero. Não posso sair por aí dando cacete na cara de todo mundo, né? Porque senão eu perco cliente, né? Então, assim, é essa honestidade, entenderam, gente? Eu não tenho nenhum problema de compartilhar isso com vocês. Né? E sem nenhuma arrogância, tá? Numa troca aqui de alma para almas. Tá? Percebam como essa autenticidade, quando ela respeita os limites das relações, como ela sim encanta. E às vezes você tá lá num ambiente qualquer e tem alguém que vive na expressão do próprio ser, que vive de uma forma autêntica. Aí tem alguém do lado que copia essa pessoa e faz igualzinho, bonitinho, igualzinho o outro tá fazendo. Não dá um trem meio esquisito? Por que essa pessoa não é ela, né? Qual que é o problema? Né? Então, assim, acaba gerando esse efeito, né? Gera uma certa admiração de quem quer admirar, uma repulsa de quem quer repudiar, mas na verdade não importa muito. O compromisso que a gente tem perante a vida é com a gente mesmo para com a vida. Tá? Cada um sabe a dor e a delícia de ser quem se é, né? Da Marta Medeiros, se eu não me engano, né? E é isso mesmo, tem hora que eu sou chato,
que eu sou legal, tem hora que tá tudo bem, tem hora que não tá, mas tudo bem, eu não preciso deixar de me amar por isso, não. Tá? Vamos lá que nós estamos quase no horário, né, Tony? Tem uma musiquinha para passar aqui, tá? Como uma reflexão final, eu trouxe uma ideia que é fazer as pazes com a vida. O único jeito de fazer isso de verdade é fazer as pazes consigo mesmo, né? Aí quem entra esse tal desse negócio da plenitude, eu sou isso aqui, né? Sou desbocado também, não falo bonito só, também falo feio, né? Não sou só legal, tem hora que eu sou chato, tem minhas encrencas, tem as coisas que eu preciso dominar, e vou experimentando essa plenitude de uma forma suave, de uma forma leve. Isso é uma postura, uma decisão. Não precisar, como é que faz isso? Isso é uma decisão que a gente toma. Se você se envezar no processo analítico, você vai tentar criar uma relação de causa e efeito, né? Então, o que eu tenho que fazer para chegar nisso? É simples essa relação, tá? Tomo uma decisão e vou cultivar essa leveza. Porque não é porque eu decidi que eu sou. Então, eu vou cultivar e vou me desenvolver nesse sentido, tá? Trouxe duas frasezinhas para a gente encerrar antes da música aqui. Uma é de um cara que chama Carl Simonton, que é um oncologista, que eu nem sei direito a referência dele, que ele é citado pelo Roberto Crema, que é um autor que eu gosto, que é simples, tá? A percepção dele como médico até. Quanto maior a nossa capacidade de alinhamento com o que somos, mais saudáveis seremos. É mais ou menos a fala do Graf Durkheim também, né? Saúde plena é quando a essência transparece na existência. Tá? E aqui, por fim, uma frase do Roberto Crema no livro Saúde e Plenitude. Tá? Aliás, tem mais uma depois, que é rapidinho. Tá? Que é a postura que eu gostaria de recomendar para a gente encerrar, para vocês levarem isso com vocês aí como um presente. Denomino de autoadoção ao processo gradativo da pessoa assumir a autoria de si mesma. Desisto de esperar que os outros me preencham e tomem conta de mim. Que os outros adivinhem minha carência e me concedam espaço. Tomo agora minha própria mão. Comprometo-me a ser acompanhante amigo de mim mesmo. Assumo ser a minha própria luz. E para eu conseguir ser minha própria luz, eu tenho que conseguir ser minha própria sombra, né? O Jung fala que a árvore só cresce porque ela tem raízes profundas, né? E aqui antes da nossa musiquinha, tá? Do Rabindranath Tagore, o nome desse cara é difícil de falar. Ele tem muita coisa boa, tá? Eu dormia e sonhava que a vida era alegria. Despertei e vi que a vida era serviço. Servi e aprendi que o serviço era alegria. Tá? Quando eu me conheço, me banco na minha autenticidade e me direciono à vida de uma forma útil, sendo o que eu sou de verdade, a tendência é que eu encontre alegria nas minhas atividades. Alegria no ato de existir. Tá? Que não é um estado permanente, como todo sentimento, a alegria também vai passar, mas de qualquer forma tem aprendizado, de qualquer forma tem crescimento, e quanto mais eu cresço nessa direção do ser o si mesmo em plenitude, né, que é um processo contínuo e infinito, maior a tendência que eu vivo de uma forma leve e saudável, tá? E aí vem essa fala do Roberto Crema, assim, para a gente desapegar um pouquinho, não é para sair dando, né, metendo o pé no peito de quem está na frente, não, mas é desapegar um pouquinho da necessidade de reconhecimento, de validação do outro para você ser aquilo que você é, tá? Só você que está aí dentro, só você que tem que dar conta disso, só você que dá conta de perceber no maior grau de interesse possível o que é isso. Eu sei Papai do Céu para quem acredita nele, né? É bom conversar com ele de vez em quando também, tá bom? E aí tem uma musiquinha do Milton Nascimento com um cara que chama Danny Black, para a gente encerrar, mas eu queria antes aqui saber se alguém tem alguma dúvida ou algum comentário, tá? Que depois da musiquinha a gente já despeço de vocês para a próxima palestra. Já estamos quase no tempo, né? Alguém quer falar alguma coisa? Agradecer a você, Gustavo. E tudo isso que você falou, eu estou vivendo essa plenitude aos poucos, né? Porque eu estou na... Se eu não tivesse enxergado a minha sombra, eu não estaria aqui falando com vocês e não estaria curtindo o meu tratamento nesse exato momento. Então, tudo isso que você falou, para mim, é uma pura verdade e é fantástico viver isso, né? Olhando, aprendi a identificar, eu aprendi que a partir das minhas sombras eu posso estar vivendo plenamente aqui, estar curtindo tudo isso, estar com vocês aqui. E apesar de
do tratamento não ser nada agradável, mas dentro desse tratamento foi necessário para eu poder acordar, para chegar aqui Isso aí, e cara. estar aqui. Então é fantástico. Doença do corpo muitas vezes é a cura da alma, né? Exatamente. Desejo com tudo que eu tenho que você fique livre dessa merda, tá, Celso? Eu tenho certeza que isso já está a caminho, já veio e Deus vamos embora. abençoe. Que bom. Obrigado. Eu que agradeço. Mais alguém? É nóis. Então, só as referências. Quer falar? Agradecer, viu, Gustavo, por você ter trazido a sua essência aqui, de alma para alma. Eu, nessa altura do campeonato desse ano, eu não consigo fazer diferente, mano. Às vezes eu tomo uns esporros, sabe? Eu tento regular, mas assim, é muito gostoso experimentar isso, né? Eu acho que assim, sem vaidades também, quanto mais a gente tem essa coragem, né, de ser aquilo que a gente fala, né, não adianta nada eu chegar aqui e falar de autenticidade, plenitude, né, de uma forma robótica, engessada, e qualquer outro propósito, né? E não é uma força que a gente faz, não, só sai, né? Então, Mas é lindo e encorajador para quem está começando, como eu. Que bom. Tá todo mundo começando, esquenta a cabeça, não. Tá, nós temos uma eternidade, uma infinidade de coisa para trabalhar. Breno. Ô, meu irmão. Prazer te conhecer pessoalmente, cara. Eu te conheço só de nome à distância. Também, cara, que apresentação fantástica. Estava com a câmera desligada aqui, mas eu escutei as palavras aí e quanta sinceridade, espontaneidade nas suas palavras, assim, que a gente sente a verdade mesmo, assim, do que você está vivendo, né, das suas experiências, sua trajetória, e é isso que toca a gente, né, velho? Não é a forma como você fala, né, não é o linguajar que você usa, é isso que você irradia aí, cara, e isso é maravilhoso, esse testemunho seu, assim, fiquei muito honrado com tudo isso que você trouxe aí, que a gente sente foi de coração mesmo, a sua vida aí, sua experiência, sua trajetória, seus aprendizados, né, da forma que você aprendeu, que chegou, e isso é fantástico, cara, assim, muita gratidão mesmo, suas palavras foram maravilhosas, velho. Fico feliz. Prazer é meu. Prazer é nosso estar trocando isso aqui, gente, e quem quiser, eu tenho meu Instagram lá, @guscuriterapeuta, faço meus trenzinhos todo dia lá, tá, para quem quiser acompanhar. Tá, é um prazer, te conhecer, PC, já passou muito cliente no consultório, passou na sua mão lá também, não vou lembrar de nomes aqui, né? Eu sempre tive a impressão, mesmo sem te conhecer, que a gente tem muitos alinhamentos aí na forma de pensar, né? De repente, com certeza. Você me tocou profundamente aí. Que bom, cara. Várias palavras, assim, cara, é isso, né? Simplicidade, a espontaneidade, a sinceridade, isso, cara, isso que é transformador, cara. Tipo assim, hoje na minha verdade, assim, é isso, né, cara? Viver essa sem, igual você falou, não tem nada de... É a sua essência, né, bicho? Esquece se é periferia, se é centro, se é ego, o que é, o que está assumido na natureza sua, irradiando para tudo quanto é lado, né? Como a gente brinca do CDC, né? Que é o centro irradiando em tudo quanto é tipo de direção, é só isso tudo aí, né? E no fim das contas, assim, com base nisso que a gente conversou, a questão é tomar consciência disso, você é você na vida, querendo ou não. Tá? Quando você está se desrespeitando para cumprir a expectativa de alguém, isso também é um traço seu. E quando você percebe isso, você fala, que merda que eu estou fazendo, né? Com a minha vida. Para quê? Né? Você vai se libertando dessas amarras, né? Das exigências, dos scripts, né? E, né? Enfim, eu vou vivendo aquilo que eu quero viver. Então, se é uma pessoa que gosta de andar de Ferrari, vai lá. Se você quer botar um peito de 500 ml de silicone, vai lá. Se você quer virar um monge budista no Tibete, vai lá também. Desde que isso seja a sua verdade, que isso se expresse na vida como algo útil à vida. Só. Tá? Aí simplifica. Deixa eu recomendar, eu não quero atrasar aí o esquema, tá? Ô, Breno, prazer, cara, obrigado, viu? Para nós estamos aí. Antes da musiquinha aqui, essa musiquinha vai arrematar, tá? Com a musiquinha assim, vou viver, vou aprender, é isso mesmo, mas eu acerto as erros, vocês vão se encantar com a letra, para quem não conhece. Recomendações de leitura, tá? Leituras mais técnicas, para quem gosta. Saúde e Plenitude, do Roberto Crema. O Mal, o Lado Sombrio da Realidade, do John Sanford. E O Mapa da Alma, tá? Que é um livro assim, o primeiro livro, para quem quer aprender de Jung, acho que é o mais didático, tá? Jung é foda de estudar. Esse livro do Murray Stein, que é o Jung, o Mapa da Alma, é bem legal para começar. Para quem não quer uma literatura técnica, tá? Eu trouxe 2 livrinhos aqui, um é de um amigo, Samuel Gomes, chamado A Verdade Além das Aparências,
um livrinho bem legal. Escritor nosso aqui, mineiro, Belo Horizontino, comedor de pão de queijo, tá? Um cara sensacional, psicólogo transpessoal também. E um livro do Robert Fisher, que é uma fábula para quem gosta desse estilo de literatura, que é o livro O Cavaleiro Preso na Armadura. Esse aí é bom ter, é um livrinho pequenininho, curtinho, é bom ler, assim, eu já li umas 20 mil vezes na vida. É um livro que a gente sempre recorre, é uma historinha muito legal para quem está trilhando esse negócio da verdade, aí, seja lá o que isso for. Tá bom? E para a gente encerrar, mais alguma coisa, Toninho? Eu tô, né, fiz direitinho? Não, tá tudo certinho, tudo certo. Sempre, tudo certo. Bom, cara, eu cheguei em casa ontem às 11h30 da noite, eu fui preparar esse trem agora, que 6h45, deu tudo certo, né? Tudo certo. Tá Sempre bom. tá tudo certo. Então tá bom. Gente, obrigado aí pela participação, me coloco à disposição de todos no que eu puder ser útil, né? Eu volto para despedir depois da música ou não? Eu já Pode voltar para despedir, então, não. então vamos ouvir a musiquinha que eu volto para dar um tchau direito. Beleza, eu vou colocar a música aqui, e eu acho, só para arrematar de colocar a música, eu acho mais lindo disso tudo, que é o exercício de ser humano, né, Gustavo? Sermos humanos. Se aceitar nessa condição de falibilidade, de instabilidade, a gente é assim mesmo, né? É isso mesmo, é assim que a gente cresce, é a partir daí que a gente cresce, né? Parar de se violentar para ser um monte de coisa, né? Isso é uma tormenta, né? Dentro da meditação metafísica que a gente já estudou, né? Sobre o que é o ser, né? Vamos lá então, vou botar a música aqui pra gente. Ó. Eu sou maior do que era antes, estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Eu sou maior do que era antes. Estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Eu sou maior do que era antes. Estou melhor que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. As cores mudam, as mudas crescem, quando se desnudam, quando não se esquecem daquelas dores que deixamos para trás, sem saber que aquele choro valia ouro. Estamos existindo entre mistérios e silêncios, evoluindo a cada lua, a cada sol. Se era certo ou se errei, se sou súdito, se sou rei, somente atento à voz do vento, saberei. Eu sou maior do que era antes, estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. As cores mudam, as mudas crescem, quando se desnudam, quando não se esquecem daquelas dores que deixamos para trás, sem saber que aquele choro valia ouro. Estamos existindo entre mistérios e silêncios, evoluindo a cada lua, a cada sol. Se era certo ou se errei, se sou súdito, se sou rei, somente atento à voz do tempo, saberei. Eu sou maior do que era
Estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. E eu sou maior que era antes. Estou melhor que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Somente o tempo vai me revelar quem sou.